Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 4 do livro de Daniel. A maior parte desse livro foi escrita por ele mesmo, mas estudar o capítulo 4 não foi Daniel quem escreveu. Quem escreveu esse capítulo foi o rei Nabucodonosor, aquele rei que nós vimos no capítulo 2, que teve aqueles sonhos, aquela estátua, lembram-se? Por que no livro de Daniel tem um capítulo escrito então pelo rei? Simples, é porque o relato desse capítulo é o testemunho do próprio rei. Ele fala ali da sua conversão. E quando ele fez esse relato, ele não era mais ímpio, ele já havia se convertido. O testemunho dado por ele nesse capítulo seria assim bastante embaraçoso se fosse descrito por uma outra pessoa, porque fala de um tempo em que ele esteve doente mental. É isso mesmo, é o que nós veremos hoje, tá? Vamos então ao verso 1, que diz: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nabucodonosor não fez rodeios. Veja que ele foi direto, foi curto e sem enfeites, sem palavras pomposas de vaidade. A carta, então, aí é endereçada a todos os povos que habitam na terra. Então, também serve para nós. Verso 2 e verso 3 diz: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Veja que o rei aí engrandece a Deus, o Deus do céu, o Deus de Daniel, assim como ele havia feito no capítulo anterior, que nós já estudamos. Mas entre os acontecimentos registrados neste capítulo e no capítulo anterior, passaram-se 26 anos. Veja agora o ano em que ocorreram os relatos registrados nos capítulos, do 1 até o 4. No capítulo 1, o relato ocorreu em 605 a.C. No capítulo 2, no ano 602 a.C., ou seja, 3 anos se passaram de um capítulo aí para o outro, porque foi exatamente esse o tempo que Daniel e seus amigos estudaram lá e se prepararam para trabalhar para o rei. O capítulo 3 ocorreu no ano de 594 a.C. e o capítulo 4, 568 a.C., ou seja, 26 anos depois dos amigos de Daniel terem sido jogados na fornalha. Lembrem-se que os historiadores contam as datas antes de Cristo em ordem decrescente. Ano 1000 antes de Cristo, ano 800 antes de Cristo, ano 700, 600, 500, tá? Por isso que vem diminuindo até chegar no ano 1 da nossa era. Nos versos seguintes, então, nós veremos que ele começa então a relatar o que realmente aconteceu. Vamos ler agora o verso 4 e 5, que diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Veja só, aquele grande rei, poderoso, guerreiro, agora não estava tendo mais que lutar. Eram dias ali de paz, aqueles dias de guerra ficaram para trás. Ele havia vencido a Síria, a Fenícia, a Judéia, o Egito e também a Arábia. O reino dele tinha ali enormes fortificações e estava em paz. Ele tinha ao seu dispor exércitos poderosos também. Mas veja só, aquele valente guerreiro estava com medo. O que é que poderia amedrontar aquele rei? O verso aí diz que foi um sonho. Ele, que havia enfrentado perigosas batalhas, agora temia um sonho que ele havia tido. E mais uma vez ele chama os conselheiros e os sábios, e mais uma vez Daniel não está entre estes sábios. E mais uma vez também eles não puderam interpretar o sonho para o rei. Veja o que diz agora o verso 6 e 7. Portanto, expedi um decreto que fossem introduzidos à minha presença
todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os adivinhadores, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação do mesmo. É interessante notar que dessa vez eles tinham o relato do sonho, diferentemente da primeira vez. Primeira vez o rei não contou o sonho para eles e queria que eles soubessem o sonho e dessem também a interpretação. Aqui não, ele sabia o sonho, ele queria agora apenas a interpretação. Então agora uma nova chance foi dada àqueles sábios. Mas olha que interessante, eles não puderam interpretá-lo. E mais uma vez Daniel aparece na história. Vejamos agora o que diz o verso 8 e 9. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Daniel não precisava ser chamado. Ele tinha ali acesso contínuo à presença do rei. E quando os sábios falharam, mais uma vez, Daniel então entra em cena para testemunhar em favor da superioridade de Deus sobre aqueles deuses pagãos. Observe que quando o rei menciona Daniel, ele cita os dois nomes dele, o nome hebreu e também o outro, o babilônico, que ele havia lhe dado. Se há algo diferente em Daniel, tanto que ele o chama de chefe dos magos e começa então a lhe relatar o sonho. Vamos ver que sonho então foi esse, dos versos 10 até o 18. Eram assim as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu olhava e eis uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e dela se mantinha toda a carne. Eu via isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais a de homem, e lhe seja dada mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é decreto dos vigias, e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, ouvi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Quando Deus se dirige à raça humana, ele usa sempre uma linguagem familiar para se fazer entender. E essa linguagem aí, para o rei, era bem familiar. Nabucodonosor amava as florestas de cedro no Líbano. O esporte favorito dele era derrubar os cedros gigantes do Líbano e transportar, então, essas árvores aí enormes, as vigas dela, para a Babilônia, onde seriam usados na construção de templos e de palácios. Há uma inscrição de Nabucodonosor nas rochas perto do rio em que a antiga estrada entre Babilônia e o Mediterrâneo passa, entre 2 rochedos escarpados, e um trecho diz assim: Cedros robustos que cresceram na floresta do Líbano, com minhas mãos eu os derrubei e os separei para o ornamento.
Veja que ele então se sente orgulhoso por derrubar estas árvores com as mãos dele. A visão então da árvore é muito apropriada para alguém que derrubava árvores. O rei parece até se comparar a esse cedro do Líbano ao dizer em uma das inscrições dele o seguinte: sob a perpétua sombra, em paz reúno meus homens. Um reino de abundância e anos de fartura eu trouxe a esta terra. A grande árvore do sonho de Nabucodonosor coincide com a ideia do império dele. Era um símbolo bem apropriado de um governo forte, capaz de prover abrigo e segurança para os seus habitantes. Os babilônicos adoravam a árvore e usavam-na como símbolo do seu reino. Alguns arqueólogos encontraram representações dessa árvore sagrada nos muros das paredes de barro de cada um dos templos pagãos das ruínas lá de Babilônia. E a Bíblia muitas vezes usa árvores como símbolo de homens e também de nações. Vamos ver aqui alguns exemplos. No Salmo 1, verso 3, diz lá que a pessoa que se recusa a andar na vereda dos ímpios é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Também lá em Lucas, no capítulo 13, dos versos 6 a 9, Israel foi ali representado por Cristo como uma figueira estéril. Lá em Ezequiel, no capítulo 31, versículo 3 até o 9, aquele formoso e frondoso cedro do Líbano foi usado como símbolo do Império Assírio pelo profeta Ezequiel, apenas 2 anos antes que esse sonho fosse dado ao rei Nabucodonosor. No sonho, o vigia que ele viu era um anjo. E anjos são frequentemente mencionados na Bíblia subindo e descendo do céu. Aquela árvore do sonho do rei era visível de todas as partes, produzia muitos frutos e provia alimento então para todos. Até aí, o sonho dele não tinha nada demais, nada de assustador. Mas o que levou o rei a ter medo foi o que veio a seguir. O texto diz: um santo do céu com alta voz dava ordens para derrubar a árvore e cortar-lhe os ramos, e apenas o tronco deveria permanecer no solo. E o rei sabia das origens humildes dele. Os ascendentes dele não vinham da nobreza, muito pelo contrário, vinham da mais baixa condição, até uma notável glória. Essa condição humilde do rei só pôde ser conhecida em recentes descobertas por inscrições pelos arqueólogos. O pai dele não vinha de uma linhagem real, ele era um plebeu, não fazia sequer parte da sociedade. Olha que interessante. Vamos ver qual foi a reação de Daniel ao ouvir então o relato do sonho pelo rei. Verso 19 diz: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel, como nós podemos ver aí, ficou atônito, temeu. No original, quer dizer, ficou sem palavras por 1 hora. Não porque ele tivesse algum problema para interpretar o sonho, mas porque as notícias não eram boas. E ele ficou pensando em uma forma de falar para o rei. E o rei percebeu que Daniel estava perturbado e tentou então acalmá-lo. Muitas vezes nós também tememos pregar o evangelho, falar a verdade, mas a Bíblia nos aconselha a denunciar o pecado, a chamá-lo pelo nome, e nós não devemos temer. E assim Daniel então começou a descrever o sonho do rei. Vejamos versos 20 até o 23. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra.
E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais do campo, até que passem por ele 7 tempos. Vamos dar uma paradinha aí. É interessante que Daniel não espera que o rei conte a ele o sonho. Ele mesmo começa a contar o sonho para o rei. E dá então a interpretação que vem a seguir, dos versos 24 até o 27. Diz assim: esta é a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei meu senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Olha só, Daniel teve coragem de contar a verdade para aquele rei, independente da consequência que isso poderia acarretar. E realmente as notícias ali não eram boas, né? Ele diz: és tu, ó rei. Daniel então deu a mensagem má, ruim, junto com as notícias também ruins, péssimas, que ela trazia. E o rei, como diz então aí, ficaria com problema mental, com uma doença mental. Ele passaria a agir como um animal. Essa doença é conhecida como licantropia ou boantropia, onde a pessoa pensa que é um animal e age como um animal. Esse doutor David Ellis, quando ele era diretor de um dos maiores hospícios da Escócia e também presidente da Associação Médico-Psicológica da Inglaterra, disse que Nabucodonosor sofreu de psicose maníaco-depressiva aguda. Veja o que ele escreveu. A psicose maníaco-depressiva aguda, em suas formas extremas, exibe todas as espécies de hábitos degradantes, tais como despir-se totalmente ou rasgar as roupas, comer imundícies e lixos de todas as espécies, fazer gestos selvagens e violentos, ataques violentos, ruídos como grunhidos e a mais completa desconsideração para com a decência pessoal. O paciente muitas vezes parece mais um animal do que ser humano. Esses sintomas meramente demonstram a aberração como um todo e de maneira nenhuma indicam uma condição sem esperança. Pelo contrário, são vistas com mais frequência nos casos em que há recuperação. No texto, Daniel diz ali, fala ali sobre 7 tempos. Em profecia, 7 tempos se referem a 7 anos, ok? Veja o que diz o livro de Daniel no capítulo 11, verso 3. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. A Bíblia deve ser estudada, como ela mesma diz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Comparando um texto com o outro. E aí no capítulo 11 nós vemos a explicação, então, do que quer dizer esse tempo, ou tempos, né? Tempo quer dizer 1 ano, tempos, 2 anos. E quando coloca um número antes, então se refere àquela quantidade em anos. Então 7 tempos, 7 anos. Então, após dar ao rei a interpretação do sonho, ele também dá um conselho a ele. Veja só, nos versos 27 e 28. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Foi dada, então, uma oportunidade do rei mudar de atitude. 12 meses, ou seja, 1 ano. Nesse período, então, o rei atendeu ao apelo de Daniel. Mas depois desse tempo, veja só o que aconteceu, dos versos 29 até o 30.
Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Veja que após 12 meses, o coração do rei agora se enche de orgulho novamente. Ele ainda não havia aprendido a lição. Precisaria então sofrer mais uma vez. Assim como Deus concedeu a esse rei ali várias oportunidades de arrependimento, a Bíblia registra também outras histórias de oportunidades dadas por Deus. No caso de Nínive, teve um período de 40 dias para se arrepender. E quando Nínive clamou por misericórdia, Deus então poupou aquela cidade. No caso de Noé, o mundo teve ali 120 anos de aviso antes que viesse o dilúvio. E assim também Deus faz conosco. Deus não desiste de nós. Ele está batendo na porta do nosso coração constantemente. E se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada em nosso coração. O mundo tem sido avisado da segunda vinda de Jesus durante aí muitos e muitos anos. As promessas de Jesus, assim como também as maldições, são todas condicionais. Lá no capítulo 2, nós vimos que o rei estava pronto a destruir os sábios, só porque eles não puderam, o rei do sonho que ele havia esquecido. No capítulo 3, o rei manda que aquecessem a fornalha ali e manda 3 jovens serem jogados ali, apenas porque eles não se curvaram diante de uma imagem que ele fez. Em 2 Reis, no capítulo 25, nós vemos o relato ali em que ele manda furar os olhos do rei Zedequias, depois de matar os filhos dele na frente dele. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 22, fala que 2 homens foram assados no fogo pelo rei de Babilônia. Então realmente ele era um rei cruel e arrogante. Veja então o que acontece em seguida, versos 31 a 33. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso no meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Veja só, orgulho, arrogância, autoconfiança, todos esses defeitos são ofensas a Deus. A maldição caiu sobre aquele rei orgulhoso quando ele ainda estava falando, como diz o texto aí. No momento, o rei estou cheio de grandeza e arrogância, e no momento seguinte ele estava lunático. Em instantes ele perdeu tudo que ele se orgulhava. Perdeu o seu trono, o reino, o palácio, perdeu o poder, a majestade, a glória e até mesmo o seu respeito próprio. O cabelo dele cresceu, suas unhas cresceram também e ficaram parecidas com garras de pássaro. E ele ficou nu e andava como um animal irracional, sobre os braços e pernas, como se ele fosse um quadrúpede, um animal mesmo, né? Passou a se esconder nos arbustos e a comer capim. Olha só, aquele rei que tinha ali manjares, né? Dos mais finos, as mais finas iguarias, e de repente estava ali comendo capim. Olha onde a altivez, o orgulho humano pôde levar aquele rei. Seguir adiante, versos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor.
Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Assim como Daniel revelou na profecia, passaram-se 7 anos e aquele rei ergueu seus olhos aos céus e ele se converteu então dessa vez totalmente. Aquele rei orgulhoso agora se transforma em um humilde filho de Deus. E a primeira coisa que ele fez quando recobrou o juízo foi louvar a Deus. Uma vez mais, aquele rei reconheceu o poder de Deus e então procurou promover o temor de Deus e a fidelidade dos seus súditos também. E essas são as últimas palavras de Nabucodonosor registradas na Bíblia. Palavras de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso dá a entender que esse rei então foi fiel a Deus até o fim de sua vida. O bom exemplo e influência de Daniel foram então decisivos na conversão de Nabucodonosor. Deus concedeu a esse rei várias oportunidades até que ele o aceitou. Daniel conviveu com Nabucodonosor durante 35 anos e nesse período ele apresentou Deus ao rei. Muitas pessoas sofrem ao nosso redor aí de insanidade espiritual e não sabem. O pecado desequilibra a mente e faz com que homens e mulheres ajam realmente como animais. Eles renunciam os privilégios e deveres da natureza espiritual, de terem sido criados à imagem de Deus, e vivem, agem e morrem como se fossem animais irracionais. Que pena. Que bom para aqueles que se voltam para Deus. Deus foi longânimo com aquele rei e o é também com todos aqueles que necessitam. Só não vai realmente ser salvo quem não quiser, quem rejeitar decididamente todas as oportunidades dadas por Deus. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para que você faça a escolha certa ao lado de Deus. No próximo estudo veremos o capítulo 5. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.